uma pessoa ao lado e pergunta: você está bem, meu querido? Você está bem mesmo? Tá? Ou está mais ou menos? Ah, tem mais ou menos não, viu aqui? Ou você está mais, ou então diga logo: senhor, eu estou só capenga. Porque mais com menos dá menos. Lembra disso. Cair no Enem, mais com menos você já sabe. O pastor disse que é menos. Viu? Nós hoje vamos iniciar um pequeno seminário, 10 passos para você ser próspero. E entendermos o que é prosperidade bíblica. Porque prosperidade não depende do valor monetário que você tem no bolso. Até porque tem gente que tem muito, mas não tem sossego. E prosperidade é baseado em você ter, e o que você tem te dá conforto. E te dá o teu sustento. Amém? Amém mesmo? Porque muitas vezes quando a gente fala em prosperar, muita gente, na realidade, acha que prosperidade é sinônimo de milionário. Pode ser. Depende. Depende da maturidade que nós mostrarmos para Deus, para Ele investir em mim e em você. Quando se fala em prosperidade bíblica, quer queira que não, é uma bolsa de valores, onde o principal investidor não é você, é Deus. Até porque tudo é dele. Tudo é dele. Então quem vai investir é Ele, não sou eu. Amém? Vamos lá? Deixa eu te convidar a abrir a sua Bíblia. Primeira Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11. Esse vai ser o texto para todas as 10 segundas-feiras. Você que está aqui, não perca as outras que vierem e convide mais alguém para vir. Primeira Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. A gente espera mais um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus escrita no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e o versículo 12. Diz o seguinte: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é, diga tudo, tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Fecha os teus olhos, coloca a mão na Bíblia, na palavra. Se você não estiver com Bíblia, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e ora comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nesse momento nós clamamos a Ti. Nós Te oferecemos os nossos louvores, a nossa adoração. Senhor, recebe, ó Pai, porque os louvores e a adoração é as nossas primícias da noite. É o que nós temos para Te oferecer em primeiro lugar. Antes de qualquer sacrifício, antes de qualquer cordeiro, antes de qualquer coisa, ó Pai, o que nós temos para Te oferecer é louvor e adoração. Senhor, em nome de Jesus, traz a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, faça com que ela venha brilhar nos nossos corações e na nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e faça com que o meu coração venha guardar e cumprir com os Teus mandamentos e estatutos. E é assim que nós oramos, é assim que a Tua igreja clama, e é assim que a Tua igreja agora, Deus, diz amém. Pode sentar-se. O que nós acabamos de ler é um trecho de uma oração. Oração de quem? De Davi.
de Davi quando ele foi oferecer ofertas, não só Davi, mas Davi chamou todos os outros príncipes para juntamente com ele ofertar, não só os príncipes, mas todo o povo trazer oferta para a construção do templo. Davi, certa vez, ele estava no seu palácio, na sacada do palácio, numa janela, e ele olhou para fora e a palavra diz que ele viu o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo pode-se dizer que foi a primeira igreja instituída, foi a primeira habitação de Deus, digamos assim, na terra, foi o tabernáculo. Deus, ele falou diretamente com Moisés. Ele não só falou, como a palavra diz que Moisés diz que ouviu do Senhor e viu. Então, de forma revelativa, Moisés também viu tudo que Deus descrevia para ele, para que esse tabernáculo fosse feito. Deus, ele é um Deus tão minucioso que ele se preocupa com os mínimos detalhes. É por isso que a palavra diz que se Deus ele não vê uma fidelidade na gente, no mínimo, no pouco, sobre o muito não tem perigo da gente estar. Mas ele diz, se você for fiel no pouco, no muito eu te coloco. Entendeu agora o conceito de investimento? Isso é investimento. É eu fazer uma aplicação, acreditar que tem um retorno para que eu possa fazer um investimento maior. Amém? Então, Deus, ele conversando com Moisés, ele descreveu o tamanho exato que seria o tabernáculo, tantos côvados de altura, tantos de comprimento. Deus, ele especificou como seria a tenda, especificou como seria a corda, especificou até como seriam as estacas, quando esticasse a tenda, a lona, digamos assim, de que material seria feito esses pinos. Diga-se de passagem que era de bronze, o mesmo material que é feito o prego. E Deus, ele diz como vai ser a mobília desse tabernáculo. Deus especifica bem como é a cadeira, só tinha uma, a do sumo sacerdote. Deus especifica como vai ser o candelabro, especifica como vai ser a pia, especifica como vai ser a arca, uma tampa chamada propiciatório, aonde essa tampa na realidade era o trono de Deus, que quando Deus ele vinha, ele descia com a sua Shekinah. A Shekinah era uma fumaça tão espessa que o texto diz que preenchia todo o tabernáculo, não sobrava espaço. E quando os nossos corações é colocado como tabernáculo, tem que ter um preenchimento dessa unção, desse Espírito, que preencha todos os espaços, para que não sobre um. Porque se sobrar, pode vir alguém que não é convidado e querer entrar nele. Amém? Você está entendendo até aí? Então, esse Davi, ele olhou pela janela e viu esse tabernáculo. E veio no coração de Davi: eu moro num suntuoso palácio, eu moro num palácio que tem ouro, que tem prata, que tem bronze, eu como do bem e do melhor, eu durmo numa excelente cama. Foi esse conceito que o Davi descreveu o palácio dele. Eu moro muito bem. Aí Davi diz, mas o meu Deus mora numa tenda. Isso deveria ter agradado a Deus? Em suma, sim. Só que Deus, ele vem em revelação para Davi e na realidade o repreende. E diz, Davi, eu não preciso de morada nenhuma feita pelas mãos do homem, que eu não preciso. Tudo é meu. Mas eu vou permitir que você faça não mais um tabernáculo, mas agora um templo. Na realidade, você não vai fazer com as suas mãos, porque a sua mão tem sangue. Você é um homem pecaminoso, você é um homem pecador, você matou, adulterou. Não está descrito isso. Eu estou descrevendo os pecados que Davi tinha nas mãos dele. Mas Deus, ele lança uma promessa e diz, mas da semente tua, do teu filho, vai sair um rei, que ele está citando, Salomão, e esse rei eu vou dar paz, eu vou dar longanimidade, ou seja, muitos dias de vida. E a esse teu filho, a essa tua descendência, eu vou permitir que ele construa esse templo. Então,
Davi ele iniciou uma espécie de campanha para levantar fundos, material, para que o templo fosse construído. Para que o templo fosse construído. E quando ele iniciou isso, ele invocou todos os príncipes de todas as províncias, invocou toda a liderança do povo e foram orar para iniciar essa empreitada. E esse texto que a gente acabou de ler, que é aqui que eu estou chegando, e esse texto que nós acabamos de ler, é um pedaço da oração de Davi junto com os príncipes acerca de como eles iriam levantar essas condições. E Davi ele diz nesse texto, de que ele diz: Senhor, nós não temos nada para te dar. Nós não temos nada para te dar, porque na realidade essa palavra dar, o verbo dar, ele não é atribuído a Deus. Ele não é atribuído a Deus. Eu posso dar, a palavra pode ter o nome dar, porque no nosso vocábulo, na nossa língua, o D, o A e o R é usado para várias coisas. Mas só que no hebraico, no aramaico e também no grego não existe uma palavra com duplo sentido. A palavra realmente ela representa aquilo que ela cita, aquilo que ela fala. Então não existe, quando na frase tem o nome Deus, Jeová, Yeshua, Yahvé ou qualquer outro nome dado para Deus, não se coloca o verbo dar, porque ninguém dá nada a Deus. E o texto, Davi ele diz isso: Senhor, nós não temos nada para te dar. 29:11, deixa eu ler mais uma vez. Aí ele diz o seguinte: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Ou seja, Davi enche a bola de Deus, deixa Deus lá em cima, tudo é teu. Honra, glória, majestade, tudo é teu. Aí ele continua. Aí ele continua, porque teu é tudo quanto há nos céus, diga nos céus, diga na terra, nos céus e na terra. Tudo que está no céu é dele, amém? E tudo que está na terra é dele também, não é isso? Aí você olha para a pessoa que está do seu lado e diga: ó, você é de Deus. Você está na terra. Viu, Leonardo? Você pertence a Deus, você está na terra. Você pode até não ser convertido, como os crentes costumam falar. Você pode até não ter levantado a sua mão e dito: eu quero aceitar esse Deus. Mas independente de qualquer coisa, você pertence a Ele. Você pertence a Ele. Quando o atual presidente ganhou, aí um amigo meu, pela uma rede social, ele é petista, aí ele mandou um recadozinho para mim e disse assim: tá aí, o teu presidente ganhou, agora tu vai ver o que é bom para tosse. Eu fui e disse: meu querido, eu nunca votei no Lula, nunca votei no PT na minha vida, e o Lula foi meu presidente. Eu usei esse termo, o Lula foi meu presidente, porque eu não posso sair do Brasil. Independente de que eu tenha votado ou não, ele era meu presidente. A Dilma foi minha presidente, ou qualquer outra aí foi meu presidente. Eu nunca votei no atual governador e ele é meu governador, não votei no prefeito e ele é meu prefeito porque eu estou aqui. E a gestão é deles, então não tem para onde correr. Então entenda que ou que ele ganhasse, ou que você tenha votado nele ou não, ele também é seu presidente. O que eu estou querendo dizer é que independente de qualquer coisa, você é de Deus. Amém? Independente, mas é porque só os crentes acham. Eu digo: não, Deus ele é Deus de todos. Ele é Deus de todos. Tudo que há no céu e tudo que há na terra, quem manda é Ele. Uma folha não cai sem sua autorização. Um fio de cabelo seu não fica branco, preto, amarelo, vermelho. Você até tem autoridade de tingir. Você vai numa loja, escolhe a pigmentação que você quer. Eu fico linda, como é, amor, de louro castanho, né? Sei lá. Eu vou ficar bonito com cabelo vermelho. Tem umas cores aí que, né? Eu vi um que parecia um gambá. Um lado era preto, o outro preto, aquele negócio branco no meio. Mas tá linda, né? Você mexe com a cor do jeito que quer. Mas a cor natural só o papai, meu querido, mexe. Você pode até brincar de querer mexer o corte, a cor que vai ficar, mas a autorização vem dele. Quem está entendendo até aí? Então, tudo é dele. Tudo é dele. Aí o 12 ele continua.
riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então, esse versículo, esses dois versículos, esse texto, é o texto base para os 10, é o texto base para o seminário, mas nós vamos discutir 10 passos. Eu só quero que você entenda que tudo é dele, inclusive você. O que você tem é dele, é investimento dele. É investimento dele. Agora, só que o primeiro passo, você vai lá para Salmos capítulo 28. Salmo 28, do 1 até o 6, que também é um salmo de Davi. Nós acabamos de ler um trecho da oração de Davi, e nós agora vamos ler um cântico, um louvor, uma adoração desse mesmo Davi. Que é lá no 28, do 1 a 6, ele diz o seguinte, 128, do 1 a 6. Ele diz, bem-aventurado aquele que teme, guarda essa palavra, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e prosperará. Guarda até aí. Esse salmo, esse cântico, Davi diz que o princípio da prosperidade, repita comigo, o princípio da prosperidade é o temor a Deus. O princípio da prosperidade é o temor a Deus. Agora, só que eu quero que você entenda que existe uma grande diferença e especificação em relação a temer e ter medo. Temer e ter medo. São duas coisas diferentes. Ter medo é quando eu tenho medo, é ter medo do que algo pode me acontecer através de alguém ou de alguma coisa. Ter medo é quando eu sou coagido. Ter medo é quando eu sou pressionado. Ter medo é quando eu sinto que a minha integridade física ou pessoal pode ser abalada. Eu tenho medo de um cachorro, se for um pitbull, sei lá, porque eu sei que a letalidade dele é grande. Eu sei que é um animal que, se ele me pegar, ele pode me abrir em banda. Você tem medo. Se o cara disser, eu vou soltar um pitbull, antes dele soltar, você já corre. Porque você tem medo do que ele pode te fazer em consequência. Você está entendendo? Então, o ter medo, ele está mais vinculado à minha saúde, ao que pode acontecer comigo fisicamente. O ter medo, ele está vinculado ao que pode me traumatizar. Ou muitas vezes já te traumatizou e isso gera um medo que você carrega até hoje. Você está entendendo? E isso, para ser quebrado, com muita oração, tem que ter um trabalho que a gente discute depois. Eu estou só te mostrando a diferença. Agora, só que o temor que a Bíblia descreve, o temer que o salmista relata, que Davi fala, está vinculado a amar. Não é o temer a Deus pelo que Deus pode me fazer. Deus ele pode me punir? Pode. E essa punição pode doer fisicamente? Pode. Essa punição pode me maltratar? Pode. Tem uns e outros aí que só aprende com peia mesmo. É ou não é? É ou não é? Tá entendendo? Então, às vezes a gente só entende, tá me ajudando, Wanda. Às vezes a gente só entende quando apanha. Não é assim, amor? Agora, só que esse temer, por mais que Deus ele também possa fazer alguma coisa que possa te machucar fisicamente, mas o temor a Deus ele está vinculado a eu amar a Ele e, em primeiro lugar, eu não querer maltratar. Eu é que não quero maltratar a Ele. Não é pelo que Ele pode fazer, mas é pelo que eu posso fazer. Porque quando a gente fala de pecado, a palavra diz que o pecado, antes de machucar qualquer pessoa em volta de você, machuca primeiro a Deus.
o primeiro que se dói com o pecado é Deus. Antes mesmo que eu machuque o Leonardo ou ofenda qualquer um de vocês, mas eu ofendo a Deus primeiro, que é pecado. Isso mexe com a integridade de Deus. E é por isso que por conta do pecado vem a morte. E o salário do pecado é a morte. O salário, o que é salário? Salário é uma paga. Sim ou não? Você trabalha o mês todinho para esperar o salário. E o salário é um pagamento, é um investimento. E a consequência de eu investir em pecado vai ser com a tua morte. Muitas vezes essa morte não vem primeiramente a física, porque se o camarada pecasse, ele já fosse fulminado, não tinha mais ninguém no mundo. Agora só que até chegar na morte física, ela é paulatina. Pode demorar muito. Mas só que por consequência do pecado, vai vir a tua morte financeira, vai vir a tua morte familiar, vai vir a tua morte social, vai vir mortes. Eu lembro que eu tive problema com bebida. Eu estava conversando com uma pessoa domingo, que ele disse que teve problema com droga. Ele disse: pastor, eu já perdi mulher, eu já perdi trabalho, eu já perdi. Começou a listar uma série de coisas que ele perdeu. Eu disse: eu também entendo, que eu também já perdi muito. Eu já perdi mulher, a gente conseguiu restaurar, perdi emprego. Eu também já perdi muita coisa, a gente perde. Porque o salário do pecado sempre vai ser uma perda. Quem está me entendendo? É uma perda. Se você investir nisso, é isso aí que você vai lucrar. Que na realidade não é um lucro, é uma perda. Agora, só que o temer a Deus é uma coisa espontânea. Certa vez uma pessoa me disse: mas nós somos escravos de Deus. Eu disse, entre aspas, deixa eu te explicar a diferença de escravo e ser servo. O escravo, ele está ali à força e ele está em grilhões. E a hora que ele puder fugir, ele foge. Já o servo, ele está ali por obediência. Já o servo, ele está ali porque ele quer. Nesse mesmo livro de Salmos que você está aberto, vai lá para o 40. Esse mesmo Davi, ele vai dizer uma coisinha que eu quero te explicar. Salmo 40. Volta um pouquinho que você chega nele, no 40. 42, 40. Lá no versículo 6, mais uma vez, Salmo de Davi, quase pelo menos 70% do livro de Salmos é de Davi. Aí diz assim, lá no versículo 6, atenta comigo. Sacrifício e oferta não quiseste. Davi está dizendo. As minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não me cobraste. Mas eu quero que você atenta a essa frase. As minhas orelhas furaste. Lá em Deuteronômio, Moisés ele descreve uma lei. Digamos que hoje, né, que tudo é lei e dão a nome, seria mais ou menos como a lei da orelha furada. Alguém já ouviu isso? Você sabe o que significa isso? Essa lei o que era? Quando o escravo, ele completava o período da obrigação dele como escravo, que às vezes você ficava como escravo por algum pagamento e era determinado um período que eu ficaria como escravo, ou se esse escravo fosse um escravo adquirido, fosse comprado, ele também não poderia passar de um certo tempo. Existia o ano do jubileu, que é 50 anos, que naquele ano Deus determinava que todos os escravos fossem libertos. Todo aquele que tivesse empenhado alguma coisa era para ser restituído. O ano do jubileu era considerado também como o ano da restituição. E muitos latifundiários, muitos que tinham, às vezes não queriam adquirir, comprar nada, ou tomar nada de penhor, quando estava próximo do ano do jubileu, porque ele sabia que daqui a um ano, daqui a 2 anos ou 3 anos, ele ia ter que devolver isso. Agora, só que especificamente aos escravos, quando chegava o período da libertação dele, ou que fosse cumprido o tempo, ou que chegasse o ano do jubileu,
existia uma coisa chamada orelha furada. A orelha furada eram os escravos que tinham as orelhas furadas, eram os escravos que, por amor aos seus senhores, diziam: eu quero ficar com ele. Você está entendendo? Era aqueles que diziam: eu vou ficar com você porque eu lhe amo. Não é mais pela obrigação, e nem que você me pague alguma coisa, é porque eu quero ficar com você. Ele deixava de ser escravo e passava a ser servo. E ele furava a orelha para ser identificado de que ele está com a Wanda porque ele quer. Não é por opressão. E o salmista aqui diz: Senhor, eu sou para ti um escravo, tu furastes a minha orelha. Ou seja, eu estou contigo porque eu te amo, eu te temo. Eu estou contigo não é por obrigação. E foi isso que eu expliquei. Digo: meu querido, eu estou com Deus é porque eu quero, eu tenho um livre-arbítrio. Não é por obrigação. Alguém forçou você a levantar a mão? Não. Alguém te amarrou, você foi passando na rua, os obreiros lhe agarraram e puxaram para cá para dentro? Você está amarrado na cadeira? Então você está aqui por livre e espontânea vontade. Então, quando Davi ele diz que Senhor, a minha orelha tu furastes, e era o próprio Senhor que ia lá e furava a orelha do servo. E aquilo se via como identificação. Você está com ele porque quer. E ao mesmo tempo, na hora que você quiser ir embora, você pode ir. O Senhor também não pode intervir. É algo recíproco. Você está comigo porque quer. Mas no dia que você achar que não vale a pena continuar comigo, você pode ir embora. Não tem nada que lhe amarre. Então, o princípio da prosperidade é o temor. E a palavra de Deus fala que não é só temer, mas é temer e cumprir com seus estatutos. E eu, quando eu temo a Deus, eu cumpro. Quando eu temo, eu cumpro. Quando eu temo, eu sigo as regras. Eu sigo aquilo que Deus disse que é para me fazer e eu faço. Que eu faço por livre e espontânea vontade. Diga: a minha orelha está furada com o Senhor. Preste atenção no que você acabou de dizer. Você está aqui porque quer. Aí esse salmista diz: Senhor, eu não tenho nada para te dar, porque tudo é teu. O que o Senhor me dá, eu te devolvo. O que o Senhor me dá é para me gerir e devolver. Agora, só que ele me dá uma garantia de uma vida plena com aquilo que ele me dá. Eu trabalhei para o Grupo Pão de Açúcar, trabalhei tanto no Pão de Açúcar como no Extra. E eu lembro que lá no Extra, logo quando o Extra chegou aqui no Ceará, a primeira loja ali no Iguatemi, que era um Pão de Açúcar que transformaram em Extra, aí eu lembro que o primeiro gerente foi um camarada que veio de fora. Aí na época a gente dizia assim: poxa, ele veio de fora, o Pão de Açúcar deu apartamento, deu carro, deu tudo para receber ele aqui. Era tudo por conta do senhor dele, que era a empresa, ele era funcionário. Ele vivia muito bem, andava num carro bem, ainda tinha o salário dele, que ele não gastava, só gastava com o que comia, mas toda a infraestrutura dele e da família era o Pão de Açúcar que mantinha. Então, é eu entender que quando eu sou um bom servo, Deus ele vai investir em mim. Ele vai cuidar de você, ele vai tratar de você, ele vai te manter numa condição que você não faz nem ideia. Quem está entendendo? Então, o primeiro passo que eu preciso entender é que o temor, ele é o princípio da prosperidade. É eu entender que quando eu temo, eu não quero magoar, eu quero alegrar. Eu quero fazer com que ele fique contente comigo, com que ele se agrade comigo. E se Deus ele se agradar comigo, em mim, ele vai investir em você. Ele vai investir em você. Agora só que é de forma graduativa. Logicamente que é como ele diz. Vamos ver no pouco como é que você trata. E ele vai te elevar a um patamar que você não faz ideia. Ele te leva a um patamar de relacionamento com Deus que você não faz ideia. É eu entender que isso não depende de anos de crente. Eu já tenho 10 anos na igreja e parece que não acontece nada. Por que é que as coisas é mais rápido com a irmã Mariazinha e com o irmão José não é? Parece que o Deus dela funciona e o dele ali não funciona. Parece que Deus escuta um e parece que não escuta outro.
Paulo, quando ele descreve no famoso Sermão do Amor, de que ele diz, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino. O problema é que muitas vezes nós somos infantis na presença de Deus. O problema é que muitas vezes a forma que a gente se apresenta a Deus é como menino. Muitas vezes a forma que a gente se coloca e se mostra para Deus é como menino. E normalmente menino é irresponsável, porque ele não entende, ele não tem maturidade, ele não tem noção das coisas. Jesus, ele diz, será que um filho que chora pedindo ao pai pão, ele vai dar uma serpente? Ele quer dar pão. Agora, se a tua criança, você tem uma criança de 2 anos, 3 anos, que é louco por laranja. Aí ela diz, mãe, do jeito que ela fala, que às vezes só mãe e pai entende, né? Quem tem criança aí sabe como é. É um dialeto que só vocês entendem, só a gente entende. O que é que ele disse? Não, ele quer água. Lembra que esse rapaz aqui atrás dizia aiaba. E o que é, Nicolas? Aiaba. A gente entendia, ninguém entendia que o que ele estava pedindo era água. É uma fase. E a vida da gente são fases. Hoje ele já fala bem direitinho, eu quero água. Ele mesmo vai e pega, né? Porque ele já tem maturidade, já sabe onde está a geladeira, onde tem água. A briga da gente agora é para encher as garrafas. Toda vez que a gente abre, está lá o negócio seco. Diga, rapaz, vocês só sabem beber, não sabem encher isso aqui não. É porque a gente esquece, pai. Aí lá vai o pai e a mãe encher. Mas aqui é eles enchem também. Ou seja, é outra fase. Agora o que eu estou dizendo é que quando você é infantil, quando você é criança, a criança gosta de laranja. É um exemplo. Aí ela diz, mãe, quero laranja. No dialeto dela que só você entende. Aí você pega a laranja e uma faca bem afiada e bota na mão dela. Se vira? É assim? Sim ou não? Você vai botar? Aí pegar uma faca bem amoladazinha, peça uma espada de samurai, acaba, joga o cabelo para cima, botou ela lá, abre em banda, você bota na mão da criança. É assim que você vai fazer? Hein? Não, por quê? Porque você vai dizer o quê? Você ainda é irresponsável para estar manuseando uma faca. Então, se eu me mostrar para Deus que eu sou irresponsável para aquilo que Ele vai botar na minha mão, você não vai passar de uma laranja na sua mão. Coisa melhor não tem como você provar. Porque eu sou irresponsável para mostrar para Deus que eu tenho condições de ter mais. Porque no dia que Ele botar mais na minha mão, o cara se desvia, o cara faz besteira, porque ele não tem maturidade para ter aquilo. Ele não sabe gerir aquilo que Deus coloca na mão dele. Então, se eu só sei gerir até aqui, você não passa daqui. Você está entendendo? Isso é o princípio da prosperidade bíblica. E eu já disse que prosperidade não é o valor monetário que eu tenho na conta, mas prosperidade é o que eu tenho me suprir e eu estar bem. Esse mesmo salmista, se eu for abrir de lado para o outro, tem muita passagem, e o próprio salmista diz que aquele que descansa no Senhor, ele se deita e logo o sono vem. Mas muitos não têm sossego. Não tem sossego. Aí aqui e acolá chega aquelas notícias, fulano de tal, empresário, não sei de que, se matou. Hein? Fala, meu Deus, tinha tudo, mas ele não tem sossego porque ele não é próspero. E prosperidade não vem do valor monetário. Não vem do carro que eu dirijo. Não vem daquilo que eu tenho, mas daquilo que o Senhor me dá. E quando Ele me dá, Ele vai querer um retorno. A parábola dos talentos é a mesma coisa. Diz o quê? Que um Senhor deu diversos talentos a 3, né? A 3 servos. E diz que esse Senhor foi para uma terra longínqua. Quando ele voltou, ele cobrou. Ele cobrou. Perguntou a cada um, e aí, Senhor, eu investi, né? Eu apliquei. E a palavra ainda diz, em banco. Banco significa lugar de investimento. Tu me destes 3, aqui. Outros 3 eu ganhei. Servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. E tu, garotão, Senhor,
tu me destes 2, eu investi, ganhei mais 2. Servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. E tu, Senhor, e o pior é que ele sabe quem é o Senhor dele, ele sabe como é que o Senhor dele pensa, ele sabe como é que o Senhor dele age. Ou seja, eu tenho consciência de quem é o meu Senhor, não é qualquer um. E eu estou dizendo que isso é para crente porque você sabe quem é o Deus que você serve. Sim ou não? Ou você está aqui enganado, ou você não faz ideia. O bispo falou domingo agora que conversou com uma pessoa com 20 anos de crente e perguntou: o que é para você cristianismo? Não sei. O que é para você ser cristão? Também não sei. E o que representa para ti a cruz? Não sei. Digo, meu Deus do céu, uma pessoa dessa com 20 anos dentro de uma igreja, independente que seja, não sabe, está igual cego em tiroteio. Minha filha, tu levantou a mão para aceitar? Levantei. E tu aceitou o quê? O que foi que o pastor disse no apelo que tu levantou a mão? Que parece que você não entende. 20 anos. E não entende, ou seja, é meninão, nem feto é, não foi nem gerado ainda. Não tem noção de nada. Aí reclama por que as coisas não acontecem. Quando for orar, encha as suas orações com Bíblia. Encha as suas orações com Bíblia, mostrando para Deus que você conhece Ele. Davi, quando ele começa a orar, ele diz: Senhor, teu é o poder, teu é a majestade, tudo é teu, eu te conheço, eu sei que tu és grande. E esse servo, terceiro e último, ele diz: Senhor, eu sei que tu és um Deus que rege com mão de ferro, eu sei que o Senhor cobra, que o Senhor ceifa onde, que o Senhor colhe aonde não ceifa. Ou seja, ele diz como é o caráter do Senhor dele, ele conhece a Deus. E o que é que ele faz? Enterra. E o que é que você faz? Enterra. O que é que eu faço? Enterro. Mas está aqui, ó, bem limpinho, tirei agora, acabei de desenterrar, lavei, estou lhe devolvendo. Não, mas não funciona assim. Se eu soubesse que você não ia gerar, eu tinha dado para outro. E é isso que Deus faz. Tira dele e dá ao que tem 5. Porque ao que não tem, será dado. E aquele que não tem, até o que tem ainda vai ser tomado. Ou seja, o cabra não tem nada. E o pouco que ele tem, nesse caso agora já é salvação, vai perder também. Você já viu reportagem de quando essas áreas de risco é alagado? Quando um barranco cai? Hein, vocês já viram? Morro, quando cede, e fica todo mundo sem nada. O camarada aparece na televisão: eu perdi tudo. Ele diz que não tinha nada, mas perdeu tudo. É um povo que diz: não, aqui a gente não tem nada, a gente mal tem onde comer, mal tem onde dormir. Mas no dia que o rio sobe, ele diz que perdeu tudo. Ou seja, ele já não tem nada e o pouco que tem ele perdeu. É o mesmo conceito. Então, esse princípio de temor, esse temor, ele é o princípio da prosperidade. Ele é o primeiro passo. Se você quer elevar o teu patamar de relacionamento com Deus, se você quer elevar o teu patamar de relacionamento, de investimento em dinheiro mesmo, vamos falar disso, comece temendo. Agora, só que quem teme, ele cumpre. Eu posso dizer que uma pessoa que vive segundo a palavra de Deus, ela não precisa nem me dizer que teme, ela já está mostrando. Agora, não tem como eu dizer que temo a Deus se eu levo uma vida desregrada, se eu levo uma vida mundana, se eu levo uma vida na bagaceira. É igual aquela pessoa que chega num sinal pedindo dinheiro, que você vê ele todo sadio, aí vai pedir esmola. Aí normalmente na cabeça da gente vem o quê? Esse camarada está pedindo esmola para usar droga. Aí beber cachaça. Não é? Sério, é ou não é? Muitas vezes a gente pensa assim, eu penso assim. Digo, poxa, acaba desse bom de saúde, eu olho para ele dos pés à cabeça. Acaba, entra dentro do ônibus, que agora é moda, e vai. E nesses dias eu conversando com a minha esposa anda mais de ônibus do que eu, ela até comentou, ela disse: amor,
E o pior é que a maioria é homem. Dificilmente você vê uma mulher entrar para pedir esmola, é só homem. E é os homens tudo direitinho, tudo com condição de trabalhar e estão lá pedindo. É as mulheres trabalhando, e diga-se de passagem que o mercado está crescendo para vocês, mulheres. Viu? Existem estudos que diz, tomara que Jesus volte antes disso, que corre o risco das mulheres irem para o campo de trabalho e os homens ficarem em casa com os meninos. Mas minha esposa disse que não quer não, ela que quer. Mas só que isso não é bíblico, porque a autoridade doméstica foi para a mulher mesmo. A mulher que tem que mandar mesmo em casa. O marido é que tem que ser o provedor. O marido é que tem que chegar em casa com o salário todinho e colocar na mão dela. É sério. Viu? Quando é uma mulher sábia, preste atenção no que eu estou dizendo. O Brasil ali olhou feio para mim. A mulher sábia, ela edifica a casa. Mas também a tola, burra, idiota, ela mesmo destrói. Então, quando você vê que a sua mulher sábia, a melhor coisa que tem é você botar na mão dela mesmo, que ela sabe investir. Ela sabe fazer e aplicar. Porque esse mesmo salmista diz que o homem, quando ele encontra essa mulher sábia, ele é destacado no meio dos amigos, ele se veste bem, ele está bem. Quando essa mulher sábia, ela existe, os filhos dela é reconhecido, é diferente, não é qualquer menina aí de rua, não. É porque você vê no marido, vê no filho, vê na casa, que quem manda ali é uma mulher sábia. Ele é destacado, não só o marido, como os filhos. Mas isso aí deixa para uma palavra aí de casais. Agora, só que é esse princípio que vai gerar uma prosperidade em você. Amém? Ainda nesse primeiro passo, que hoje só vai dar o primeiro passo mesmo, vamos lá para Provérbios 28, para a gente encerrar. Provérbios 28, a partir do 13. A partir do verso 11. 28, 11, ele diz o seguinte, ó. Isso aí é escrito por um homem considerado o mais sábio e o mais rico. Provérbios capítulo 28. Salomão diz o seguinte: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, o rico. Mas o pobre que é sábio, o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Aí o 13. O que encobre as suas transgressões, nunca o quê? Diga aí para me ouvir bem alto. Nunca o quê? Passa aí na filmagem agora, para todo mundo ouvir. Nunca o quê? Prosperará. Agora ele não prospera por quê? Diga, porque ele encobre pecados. Porque ele encobre os seus delitos. Só que a Deus ninguém esconde nada. Que é tudo dele. Como eu posso prosperar se eu escondo? Como que eu posso prosperar se eu escondo? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que confessa, diga e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Favor imerecido de Deus. É algo que só Deus pode te dar e que eu não mereço, mas Ele dá. Eu não mereço, mas eu demonstro a Ele, voltando para a maturidade, condições, e Ele vai dar. O segundo ponto e último do primeiro passo, qual é o primeiro passo? Diga, temor. O primeiro passo para uma vida próspera é o temor. E o segundo ponto desse temor é eu entender que eu tenho que ter minha vida aberta com Deus. Não adianta querer encobrir.
esse mesmo Davi, eu sempre digo, e é a Bíblia que diz, o cabra matou, o cara estrupou, adulterou, fez um monte de coisa. Sim ou não? Fez. E a Bíblia mostra isso. E esse mesmo camarada chamado Davi, Deus dá um apelido para ele. Qual é, Leonardo? O homem segundo o coração de Deus. Deus dá um apelido para Abraão, amigo de Deus. Deus chama ele de amigo. O próprio Deus diz, você é meu amigo. Você já imaginou Deus olhar para você e lhe chamar de amigo? É doido um amigo desse, né? Estou com ele, não abro. É aquele camarada bombado que se você for entrar numa briga, você chama ele. Não, peraí que eu vou chamar o meu amigo. Quem tem irmão mais velho que arrumava confusão no colégio, vou chamar meu irmão. Então, essa palavra misericórdia é favor imerecido de Deus. É eu entender que eu não posso querer enganar, querer enrolar, porque a gente já viu lá em Coríntios que tudo é dele, nada engana. Os olhos dele estão por todos os lugares, os ouvidos atentos. Não dá para enganar. Não dá para enganar. Agora só que esse Davi, ele é considerado um coração segundo o coração de Deus, porque o coração de Deus, a gente já viu aqui em outras pregações, é um coração contrito. É um coração aberto. É um coração com temor. E Davi tinha temor. Até porque 90% dos versículos que eu usei nessa pregação foram todas citadas por Davi. Eu fiz questão de pegar ele como exemplo e justamente ele entende o que é o temor, porque quando ele se tocava que vacilou com o papai, ele não se escondia, ele não corria, ele não ia dizer, mas também, Senhor, a mulher que tu me deu, mas também, Senhor, o homem que tu me deu, mas também, Senhor, o menino desse que o Senhor me deu. Não ia com essas conversas, ele dizia, Senhor, pequei mesmo, errei. Né? Cearense, nordestino não é considerado cabra macho, pois seja macho na frente de Deus. Senhor, pequei, pronto, acabou-se. Foi. Fui eu que fiz. Esse negócio aí que tá no chão, cheio de mosca e uma caatinga, fui eu que fiz. Esse cocô aí, quem fez fui eu. Sério. Pode dizer outro nome. É eu dizer para Deus realmente o que é que eu fiz. Embora Deus saiba, mas Ele quer ouvir da sua boca. Embora você saiba o que o seu filho fez, mas não tem nada melhor do que ele chegar para você e dizer, mamãe, eu vacilei. Eu vacilei. É eu saber que meu filho errou e eu premeditar dar uma surra nele, né? Punir, sei lá, do jeito que eu vou fazer. Você premedita porque quando um filho erra, todo pai, toda mãe, imagina, vem logo o quê? Um instinto de ira. E Deus também tem esse instinto. Sim ou não? Tem. Mas só que essa ira de Deus pode ser aplacada quando eu confesso. Esse mesmo Davi, em uma situação de ira de Deus na vida dele, ele consegue quebrantar o coração de Deus quando ele diz, Senhor, eu vou ficar na tua mão, o Senhor faz o que quiser comigo. Fez a besteira, Deus levanta o profeta vai até ele e diz, ó, camarada, tu fez isso assim, 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 viu? E presta atenção no que o Senhor vai fazer contigo. Deus manda tu escolher. Tu vai passar o povo, na realidade não era só ele, o povo, 7 anos zerado de nada. Nem água do céu vai cair. 7 anos de fome. Ou tu quer 7 anos de a espada do teu inimigo correndo atrás de ti. Ou ficar na mão de Deus e dizer, opa, Senhor, ficar na tua mão, o que o Senhor decidir e faz. O que o Senhor escolher fazer comigo faz. Porque melhor é estar na mão do Senhor do que na mão dos meus inimigos. Esse foi o conceito dele. Ali ele quebrou o papai todinho. Não deixou de ser punido, foi. Porque quem erra vai ser punido. Agora só que o que Deus premeditou fazer, Deus não fez. Porque ele quebrantou o coração de Deus quando ele assumiu que estava errado. Fica de pé agora. É essa compreensão de temor que você precisa saber para que você seja próspero. Não adianta você apostar na loteria, não adianta. Porque
Até para você ganhar numa loteria dessa, você tem que mostrar para Deus que você tem condições para botar isso na tua mão. Botar isso na tua mão. Muitas vezes a gente imagina, a gente sonha, eu também já fiz isso, conversando entre amigos no trabalho, poxa, a Mega Sena da virada aí tá 360 milhões, aí fica cada um especulando o que faria. Eu digo, meu irmão, não sei nem quantos zero tem 360 milhões. Eu não faço nem ideia. Faz medo o cara botar na mão 360 milhões. Outro diz, nada, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Mas só que o coração do homem é enganoso. E sempre o que vem para o coração é o quê? É fazer aquilo que é melhor para mim. E é por isso que a palavra diz, aos olhos dele, o salmista disse isso agora, em Provérbios, na realidade, Salomão disse isso agora em Provérbios, que aos seus olhos são ricos. Mas não são. Não são nada. Quantos aqui querem ser prósperos? Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, pois tema. Pois tema a Deus. Agora não é só temer, é cumprir com seus estatutos, com seus preceitos. É ser crente de verdade, é ser homem de verdade, mulher de verdade. Na presença de Deus. E Ele te prospera. E Ele te prospera. Tá igual a história do camarada que começou uma granja com ovo. Eu não sei como foi que ele chocou esse ovo. Já vi tanta essa história. Dentro de empresa, né? Aquelas historiazinhas motivacional. Fulano pegou um ovo. Eu digo, rapaz, como foi que ele chocou esse ovo? Ele tem que ter arrumado uma galinha. Então ele não começou com ovo, ele começou com um ovo e uma galinha. Mas a questão é, como é que você vai começar? É eu entender que se eu temo, Deus vai investir em você. E a tendência é que eu mostro para Ele responsabilidade, o investimento vai aumentando. E esse investimento vai aumentando. Nós vimos aqui um domingo desse, o bispo passou, não sei, acho que foi domingo de manhã, na aula de obreiro, um vídeo acerca de chamado. Entenda o seu chamado. Aí o vídeo relata, o vídeo mostra que uma pessoa, como se fosse Deus, começa a chamar várias pessoas, chama o primeiro pelo nome completo e cobra dele, cadê as 50 mil almas que eu coloquei, que eu deveria ter investido em você, mais ou menos assim. E o camarada diz, não, mas eu não sou contador não, porque Deus chama ele de contador fulano de tal, cadê as 50 mil almas? Não, mas nunca fui contador não, fui pastor. Eu fui pastor 30 e tantos anos de uma igreja com 400 almas. Mas o seu chamado não era para ser pastor, era para ser contador. Porque eu ia investir em você como contador e você ia ser um financiador da obra de Deus. Missionários iam ser levados pelo teu dízimo, pela tua oferta. E pelo menos 50 milhões de almas iam ser ganhas pelo teu investimento na obra. Eu te chamei para ser contador, não foi para ser pastor. Entenda que o chamado é de Deus, não é seu. Não se chame pastor. Você pastor porque eu acho legal, não sei. Aí chega para uma senhora e diz, irmã fulana, chama ela pelo nome. 370 milhões de almas. Ela foi e disse, não, mas eu nunca preguei para alma nenhuma, eu nunca fui pregador, eu nunca fiz missão. Eu nunca saí nem de dentro da igreja. Eu sou uma mãe comum, criei 3 filhos. Mas os seus 3 filhos se tornaram missionários, os seus 3 filhos se tornaram pastores. E pelos seus 3 filhos, 350 milhões de almas foram alcançadas. Eu não chamei você para ser missionária. Eu não chamei você para ser pregadora. Eu não chamei você realmente para ser nada dentro da igreja. Eu lhe chamei para ser mulher dentro de casa. Eu lhe chamei para ser mãe dentro de casa. E ensinar os teus filhos da forma que deveria ter sido ensinado. E realmente você ensinou. Agora, pelos seus 3 filhos, eles ganharam 350 milhões de almas. Isso é investimento. Deus ele vai investir em você. Entenda em que Ele está te chamando para investir. Entenda qual é o seu chamado, porque a tua prosperidade também vem do teu chamado. É você entender em que é que Deus quer te investir, porque Ele vai investir e Ele quer retorno. E a tendência que eu retorno é a tendência que Ele vai investir. Deus ele é o mais interessado em te abençoar do que você mesmo. Diga isso para a pessoa do seu lado.
Deus, ele é o mais interessado em lhe abençoar do que você mesmo pensa. Porque qualquer obra aqui na terra é feita pelas suas mãos e pelas minhas. Deus, ele não estrala os dedos e abre igreja. Quem tem que abrir é missão, é missões. E como fazer missões se não houver investidores? E quando eu entendo que eu vou investir na obra de Deus, e quando Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que tudo te acrescenta. É tudo, não vai nada te faltar.